Ei, gays! Como prometido, estou de volta para o episódio especial sobre o Festival Folclórico de Parintins, que aconteceu no final de junho. Era para ter lançado esse episódio na semana passada já. Eu cheguei a gravar o main stage, mas acabei não tendo tempo de editar, porque ficou um pouquinho grande demais a conversa que eu tive com o Diego, que é enredista da Porto da Pedra, no Rio de Janeiro, mas que estava lá em Parintins durante o festival. Acabei tendo que adiar para essa semana, mas foi até bom porque eu tive tempo, porque tivemos tempo de desenvolver outras pautas. Eu não tinha falado sobre o América, que amassou o Botafogo aqui no Independência por 3-0 pela Copa do Brasil. Ele encaminhou sua vaga, nas quartas de final da competição e provavelmente vai ser o único mineiro, porque essa semana Cruzeiro e Atlético se despediram já após o outro da Copa do Brasil. O Cruzeiro perdeu para o Fluminense por 3-0 no Mineirão, depois de ter perdido por 2-1 lá no Maracanã. O Atlético, ao contrário, ganhou do Flamengo por 2-1 no Mineirão e acabou perdendo por 2-0 no Maracanã, com 2 gols de Dom Arrascaeta. Para o Cruzeiro ficou um gosto agridoce, porque a gente sabe que o nosso foco esse ano é voltar para a primeira divisão, mas de qualquer maneira a gente é o maior campeão da Copa do Brasil, tem uma afinidade com a competição, né? Sempre na vontade de ganhar, mas pelo menos a gente viu um time mais competitivo nesse segundo jogo, diferente do primeiro, que foi completamente dominado pelo Fluminense. Além do Fluminense e do Flamengo, Corinthians também já garantiu classificação para as quartas de final, depois de golear o Santos no primeiro jogo por 4-0 e perder por 1-0 na Vila Belmiro na volta, com direito a cenas lamentáveis, invasão da torcida, um torcedor do Santos tentando agredir o goleiro Cássio. Enfim, o Atlético Goianiense e o Goiás, que haviam empatado em 0-0 no primeiro jogo na casa do Atlético, o Atlético Goianiense fez 3-0 na Serrinha, casa do Goiás, e se classificou. E Fortaleza e Ceará, o Fortaleza havia ganhado o primeiro jogo, ganhou o segundo também e se classificou. O Bahia, que havia perdido o primeiro jogo na Fonte Nova contra o Atlético Paranaense, começou ganhando o segundo por 1-0 lá na Arena da Baixada, em Curitiba, mas acabou tomando a virada e também se desclassificou. Com a saída do Cruzeiro e do Bahia, restam agora apenas times da primeira divisão. Hoje, Palmeiras e São Paulo decidem outra vaga. Na semana que vem, a América e o Botafogo decidem essa última vaga nas quartas de final. Também tivemos decisões na Libertadores na semana passada. O Corinthians empatou com o Boca Juniors na Bomboneira e eliminou os chineses nos pênaltis. Agora o Corinthians enfrenta o Flamengo, que derrotou o Tolima por 7-1 no Maracanã. Outro confronto brasileiro acontece entre o atual campeão brasileiro Atlético contra o atual campeão da Libertadores, o Palmeiras, que derrotaram tanto o Emelec quanto o Cerro Porteño, respectivamente. Temos também um duelo Brasil e Argentina entre o Atlético Paranaense e o Estudiantes, que derrotaram o Libertad do Paraguai e o Fortaleza, e dois infiltrados, o Vélez Sarsfield e o Talheres, que derrotaram o favorito River Plate e o também argentino Colón. São essas as quartas de final da Libertadores: Atlético Paranaense e Estudiantes, Atlético Mineiro e Palmeiras, Corinthians e Flamengo, Vélez Sarsfield e Talheres. Na Sul-Americana, o Inter conseguiu reverter a vantagem do Colo-Colo depois de ter perdido o primeiro jogo por 2-0 e numa virada sensacional ganhou de 4-1 no Beira-Rio, do time chileno. Vai enfrentar o vencedor de Melgar do Peru e Deportivo Cali, que no caso foi o Melgar. O Santos, que havia empatado com o Deportivo Táchira da Venezuela fora, empatou novamente na Vila Belmiro e perdeu nos pênaltis por 4-2. O Deportivo Táchira vai enfrentar o Independiente del Valle, que ganhou do Lanús, da Argentina. Os outros jogos ficam por conta de Nacional do Uruguai contra o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense também reverteu uma desvantagem de 2-0 em relação ao Olímpia e se classificou nos pênaltis. O São Paulo, depois de um jogo polêmico contra a Universidade Católica do Chile,
que havia ganhado de 4-2, ganhou no Morumbi de 4-1, e o Ceará, que ganhou de 3-0 do Strongest da Bolívia, depois de ter vencido de virada lá na altitude dos Andes. As quartas de final da Sul-Americana ficaram Deportivo Táchira da Venezuela contra o Independiente del Valle do Equador, Melgar do Peru contra Internacional, Nacional do Uruguai contra Atlético Goianiense e um jogo entre brasileiros, São Paulo e Ceará. Eu acho, inclusive, que a Sul-Americana está mais interessante do que a própria Libertadores. Nós temos também a Copa América Feminina, que começou neste final de semana. O Brasil estreou com vitória contra a Argentina por 3-0 e já ganhou novamente do Uruguai por 2-0. A Copa América está acontecendo na Colômbia e ela dá vagas de classificação tanto para a Copa do Mundo do ano que vem na Austrália e na Nova Zelândia, quanto para as Olimpíadas de 2024 em Paris. São 3 vagas para a Copa do Mundo e 2 para os Jogos Olímpicos. O Brasil, que é heptacampeão e busca o octa, ganhou todas as edições da Copa América Feminina, só perdeu a de 2006, 2007 para a Argentina. Também está acontecendo a Eurocopa Feminina na Inglaterra, a Eurocopa Feminina que não dá vaga para nem para o Mundial, nem para os Jogos Olímpicos. O Mundial tem um processo de classificação próprio, e os Jogos Olímpicos, as 3 melhores seleções europeias classificadas no Mundial são selecionadas para disputar as Olimpíadas. Também na Inglaterra, nós tivemos o GP de Silverstone na semana passada, com direito à primeira pole position, a primeira vitória do ferrarista Carlos Sainz, depois de mais uma cagada da Ferrari em relação ao monegasco Charles Leclerc, o que acabou invertendo nesse último final de semana na Áustria, no Red Bull Ring, casa da RBR, em que Charles Leclerc acabou terminando em primeiro lugar no quintal de Max Verstappen, por assim dizer. Agora, o monegasco tem 6 pole positions e 3 vitórias, enquanto o holandês tem 6 vitórias e 3 pole positions, mas já são 2 corridas sem ganhar do atual campeão mundial. Está muito interessante a briga. Tanto o Carlos Sainz quanto o Sérgio Pérez acabaram abandonando a corrida da Áustria, e então a diferença entre as duas escuderias, a Ferrari e a RBR, diminuiu, mas nem tanto. Esse final de semana não tem corrida, mas a partir depois disso são dois finais de semana de corrida seguidos na França e na Hungria, 1 mês de hiato até a volta do campeonato na Bélgica, em Spa-Francorchamps. Também na Inglaterra nós tivemos as finais de Wimbledon. Eu falei que provavelmente eu não iria voltar a tempo, mas voltei. Novak Djokovic derrotou Nick Kyrgios na final masculina, depois do abandono de Rafael Nadal por uma lesão de 7 milímetros no abdômen. Ele que já tinha abandonado o Grand Slam pela primeira vez também, nos Estados Unidos, na verdade, por uma lesão na mesma região, mas de 2,5 centímetros. É uma lesão muito menor desse ano, mas como ele já está um pouco mais velho e como ele já vinha jogando no sacrifício, tanto Roland Garros quanto o Wimbledon, ele acabou abandonando antes das semifinais, o que classificou Nick Kyrgios direto para a final. Na feminina, a russa Elena Rybakina foi campeã, mesmo com o veto da organização a tenistas russos, só que ela joga com a bandeira do Cazaquistão, o que acabou impedindo também o número 1 do mundo, Daniil Medvedev, de participar dessa edição do Grand Slam britânico. O próximo Grand Slam é o dos Estados Unidos, e Novak Djokovic pode ter a chance de empatar no número de conquistas em Grand Slams com Rafael Nadal. Agora são 22 para o espanhol, 21 para o Sérgio e 20 para o suíço Roger Federer, que eu não sei se volta a tempo do US Open. Além disso, nós tivemos o Alisson dos Santos, brasileiro, que ganhou medalha de ouro nos 400 metros com barreira na Diamond League, que é basicamente a Liga Mundial de Atletismo. Ele que já havia sido medalha de bronze nas Olimpíadas de Tóquio no ano passado. E o Marcelo D'Almeida, que ganhou uma das etapas da Copa do Mundo de arco, de tiro ao ar, de tiro com arco. Não é arco e flecha, é tiro ao ar, tiro com arco. E também é uma das promessas do Brasil para Paris 2024.
A gente fica agora com a conversa que eu tive com o Diego. Foi mais do que uma conversa, foi uma aula que ele me deu sobre o Festival Folclórico de Parintins, sobre cultura amazônica, enfim. Apesar de ter ficado um pouquinho maior do que eu imaginava, vale super a pena. Depois da vinheta, rodou. Oi, gente, estamos de volta com o especial sobre o Festival Folclórico de Parintins. Eu estou recebendo o Diego Araújo. Ele é. Eu não entendi, Diego. Eu gostaria que você se apresentasse para mim e para o público sobre o que você faz. Você é artista, você é enredista, você é artista folião, está lá na descrição do seu perfil no Instagram. E você mora no Rio, mas estava em Parintins. Como que você chegou a Parintins? Em que momento da vida? Me conta a sua história um pouquinho. Então, prazer falar com você, Matheus, pessoal que assiste seu canal, né, que ouve também. E, assim, eu sou artista folião porque eu gosto muito de carnaval e eu nunca consegui pensar fora da parte de folião, né, fora da parte da pessoa que gosta de carnaval, mas não se envolve com o processo. Acabou que por cargas d'água do destino, eu acabei me envolvendo com o processo de criação, né, de carnaval. Hoje eu sou assistente do carnavalesco Mauro Quintais na Porto da Pedra, né, eu sou enredista dele, eu cuido da parte dos textos, do enredo, dos materiais de jurado, né, mais para frente, né, do caderno que vai ser usado para fazer a defesa do desfile. E eu já faço isso há 13 anos, pouquinho tempo só. só um pouquinho, só um pouquinho. Estava no Império de Casa Verde com ele esse ano, foi o primeiro ano que eu trabalhei com o Mauro, mas já tenho uma longa estrada aí como enredista. E nesse meio tempo aí de carnaval, manifestação cultural, boi, ciranda, a maioria lá no norte, que eu sempre gostei muito. Em 2003 eu conheci o Festival de Parintins, já adolescente ainda, assistindo pela televisão. E fui assistindo pela TV até 2014. Em 2015 eu resolvi ir a Parintins a primeira vez, só que foi no susto. Faltava uma semana para o festival, eu já estava triste que eu não ia mais um ano. Aí uma amiga falou, vem. E eu falei, não, gente, a passagem tá muito caro, que não sei o quê. Mas eu tinha um dinheiro guardado. Eu falei, você quer saber? Fui lá, comprei, parcelei a perder de vista. Demorou bastante para pagar naquele ano, porque a passagem estava extremamente cara. Aluguei uma vaga para dormir numa vaga de rede, numa varanda, numa casa, no primeiro ano que eu fui a Parintins. Foi uma loucura. Fui de barco, voltei de barco, 16 horas indo, 24 voltando, em rede, dormindo em rede. Nunca tinha feito isso na minha vida, dormir em rede. Mas assim, valeu muito, porque eu queria muito conhecer o festival, eu queria muito conhecer Parintins. E como primeira experiência, valeu muito a pena. Foi muito legal. Mas eu tava com aquela cara ainda de muito turistão, aquela pessoa que olha, parece criança quando ganha brinquedo novo, né? O olho brilha. Todo mundo falava assim, o carioca, né? Carioca novo, tá aqui no Cavip. E acabou que eu fiz muitos amigos em Parintins naquele ano e aí voltei, mas só voltei em 2017. 2016 eu não pude ir, né? Eu não tive como ir, porque eu sou de Candomblé, eu me iniciei em 2016. Então eu tive um impedimento, né, por conta do resguardo, que dura um ano. Então em 2016 eu não pude ir ao festival, acompanhei de casa de novo. Foi a pior experiência da minha vida, porque depois que você vai a Parintins a primeira vez, não tem nada que se assemelhe, você não tem TV, rádio, não tem nada. Depois que você vive a experiência de Parintins a primeira vez, bicho, não tem como você não ir. Então você vai sempre como turista? Eu achei que você fosse como artista também, ajudasse no Caprichoso. E como que surgiu essa paixão pelo Caprichoso, né? Assim, foi de primeira? Foi já lá quando você começou a acompanhar? Foi lá em Parintins mesmo? Como que foi? Então, eu nunca me envolvi com o processo mesmo do boi, né? Eu sempre, às vezes, depois que eu conheci as pessoas lá em Parintins, o pessoal que é mais envolvido com boi, alguns artistas, por conta do processo do carnaval também, eu consegui ter entrada um pouquinho maior nessa parte de produção do boi, para entender quais são as diferenças com o carnaval, pontuais, né, de alegoria, indumentária, como faz. E acabei ficando amigo do Eric Nakanomi, que é atual presidente do Conselho de Arte do Caprichoso. Conheci o Eric em 2017, lá em Parintins. E aí a gente
troca às vezes, aí ele manda mensagem para mim e fala assim, Eric, acho isso aqui legal, isso aqui, acho que o pessoal quer ver isso aqui, a gente fica sempre nessa troca, mas é muito mais como torcedor, porque eu não tenho essa vontade de me envolver com boi, porque eu falo para as pessoas que o carnaval, depois que eu me envolvi com o processo de criação, tirou um pouquinho muito do meu lado do torcedor que curte o carnaval, porque gera uma ansiedade muito grande, a gente fica naquela coisa da correria do processo, então tira muito isso. E a minha paixão pelo Caprichoso foi arrebatadora em 2003. Bicho, eu vi o Caprichoso, eu falei assim, gente, que é isso? Como é que é isso? Eu achava, naquela época eu achava que era carnaval. Eu falei assim, que negócio é esse de carnaval em junho? Mas depois eu entendi que não era. Era uma manifestação própria do Amazonas, né, de Parintins. Os dois bois, Garantido e Caprichoso. Mas só que a paixão foi arrebatadora pelo Caprichoso. Eu lembro até hoje, eu assistindo a entrada do Caprichoso na sexta-feira de 2003, com canto caboclo. Eu lembro perfeitamente Robson Júnior cantando. Bicho, aquilo me deixou assim, meu Deus, eu preciso disso. Mas foram muitos anos até chegar, né? E quando chegou a vez de estar lá, já era o Davi que estava cantando no Caprichoso, né, bicho? Aí, quando chegou em Parintins mesmo a primeira vez, eu falei que eu me reapaixonei pelo Caprichoso. Eu já era muito apaixonado, mas chegando lá, foi... Eu falo para as pessoas que eu cheguei lá e o amor renovou. Foi tudo novo. Então foi muito incrível. Eu gosto muito. Eu acho engraçado porque eu conheci o festival através de uma tia minha, que é bióloga e que foi fazer trabalho de campo na Amazônia. E lá, ela nem chegou aí a Parintins, ela foi a Manaus, eu acho, e ali na região. E ela voltou com um DVD do Garantido. E aí a gente ficou assistindo aquilo, né? E eu sempre, tipo, isso foi em 2005. Eu já gostava de carnaval antes. E eu comecei a gostar de carnaval, comecei a torcer pra tradição. E eu sou cruzeirense, né? Dá pra perceber. E todo mundo fala, aí a tradição logo em 2000, tipo, eu comecei a assistir em 2003, a tradição caiu em 2005, aí todo mundo, já que a Azul torce pra Portela, não sei o que eu falei assim, pra Beija-Flor, pra Vila, eu falei, não, gente, mas eu comecei a torcer pra tradição, gostei, achei bonito o carnaval de 2003, de 2004, de 2005, nem tanto porque caiu, né? E quando eu descobri Parintins, que eu fiquei sabendo que tinha um boi vermelho e um boi azul, a escolha óbvia seria torcer para o boi azul, né? Por causa do Cruzeiro, da tradição, enfim. Mas eu acabei assistindo e realmente não foi pelo azul, foi porque eu achei o Caprichoso realmente mais bonito e depois só aumentou esse interesse, né? E assim, a minha tia voltou com essa questão, com esse DVD do contrário. E na minha família todo mundo sempre foi de esquerda, todo mundo sempre foi petista, então era para, tipo, ser vermelho também não teria problema, entendeu? Mas com o passar dos anos eu assistindo, e tinha esse problema também de acompanhar, né? Antigamente, quando não tinha internet do jeito que tem hoje, né, a gente tinha que dar os pulos para assistir. E hoje em dia a gente consegue assistir pelo YouTube. Eu lembro que a Band transmitiu 1 ano, 2 anos, se eu não me engano, que era até o Datena que fazia a transmissão. Foi de 2008 a 2012 que a Band transmitiu. Que a Band transmitiu, nessa época eu consegui. E assim, eu sou muito fraco para assistir, eu sempre durmo metade. Aí teve um ano que eu assisti completo, os 2 bois. Aí eu fui e falei, não, tenho certeza que esse ano vai ganhar o Caprichoso. Aí ganhou o contrário. Eu falei, não, isso aí tem alguma coisa errada. Normal. E então, já aproveitando esse gancho, o que você achou do desfile desse ano? E eu queria que você explicasse pra gente também quais as diferenças você acha assim, são muitas, né? Eu que já comprei há algum tempo sei, mas para o público leigo, qual que é a diferença principal assim, entre o carnaval e o Festival de Parintins? E aí eu volto a te perguntar algumas coisas daqui a pouco. Então, as apresentações dos bois e os desfiles das escolas, acho que pontualmente o que a gente pode dizer que diferencia os dois é que a escola de samba desfila em cortejo, né? Você faz começo, meio e fim de uma única apresentação com uma única música que vai ter que abordar aquela temática toda. E o boi, ele se apresenta num estilo teatral, porque o bumbódromo, né, ele tem aquela formato de ferradura, cabeça de boi. O boi consegue entrar pelos portões, né, que tem no bumbódromo, armar as alegorias e apresentar num esquema teatral. E a musicalidade, além das toadas, o boi ainda consegue explorar músicas comuns, né, de MPB. A gente já ouviu bastante coisa na arena
fora a toada em si, que é a musicalidade que gere, né, o processo de apresentação do boi. Então o boi tem uma amplitude muito maior para o espetáculo, porque ele também subdivide um tema central em 3 noites. Quer dizer, você pode defender uma ideia geral com 3 subtemas que vão dar a defesa, né, da proposta da apresentação do ano. Já na escola de samba, a gente tem um tema, um enredo, né, que se subdivide em setores, e aqueles setores eles estão subdivididos também em alas, em uma alegoria, alguns elementos, e aquilo ali precisa passar em 60 minutos numa única oportunidade que você não tem como corrigir nada do processo. Se der certo, deu. Se não deu, fica para o próximo ano. O boi, ele tem 3 noites para se apresentar. Se uma noite foi muito ruim, ou foi fraca, o boi ainda tem mais 2 para tentar correr atrás do provável saldo negativo, né? Dependendo da visão de que ele tem da apresentação. Então, quer dizer, nesse ponto, as apresentações são muito mais dinâmicas para o boi. Por exemplo, se eu não me engano, os bois têm até o meio-dia do dia da apresentação para definir o roteiro de apresentação. A escola de samba não tem. Geralmente, no Rio, a gente tem que entregar o material do desfile 1 mês antes, porque chega aos jurados, eles leem, abrem uma janela de errata para corrigir alguma coisa que esteja errada, algo que foi acrescentado ou saiu. Então, quer dizer, o processo da escola de samba, ela tem uma dinâmica diferente de tempo. O boi, ele consegue, por exemplo, se o boi tiver um problema, um dia antes da primeira noite de apresentação com uma alegoria, não ficou pronto, não vai ficar, quebrou, ele ainda tem como fazer uma dança das cadeiras em cima da defesa da apresentação, em que ele muda a ordem de entrada da alegoria, ou tira uma do domingo e leva para sexta-feira, e assim vai. Quer dizer, para a apresentação, é muito... Eu acho assim, eu falo que as pessoas do banco, assim, gente, vocês têm um xadrez para brincar muito mais diverso do que a gente do carnaval. Que a gente vai armar tudo ali e vai embora, desfilou, passou 50 minutos, 60 minutos e acabou. Vocês não, 2h30, musicalidade aberta, a toada, ela não tem um padrão que ela segue, aliás, seguiu durante muitos anos, hoje em dia a gente vê uma quebra de musicalidade das toadas com guitarra, ou esse ano a gente teve um beiradão muito bacana no Caprichoso, em Senhor das Águas. Então, quer dizer, você consegue ter uma questão musical que você consegue pegar o tema e fazer ele ficar bem diverso também com o musical, não só com o estético. E a escola de samba não, né? Vai só o samba ali durante aqueles 50 minutos e segue o desfile. E eu acho que para quem começa a assistir, tipo, nos primeiros anos que você começa a acompanhar, a gente tenta ficar fazendo muita correlação, né, entre as figuras do carnaval carioca e paulista e os itens do festival, né? A gente fica, a Cunhaporanga é a rainha de bateria, a Sinhazinha sei lá, a baiana, a porta-estandarte e a porta-bandeira, mas não tem essa correlação, né? Cada uma representa a si mesma, não tem, eu acho que não tem por que a gente ficar tentando fazer isso. E aí esse ano, né? Eu estava em Goiânia, eu não consegui acompanhar esse ano, infelizmente, nenhuma noite, mas eu vi que teve muita polêmica, assim, na apuração. E no contrário também, né? Mas isso a gente deixa para daqui a pouco, porque algumas notas foram bem estranhas, né? Tipo, o Caprichoso veio mais caprichado e o contrário apareceu com umas alegorias meio estranhas. Aí o Caprichoso ganhou 9,8 em alegoria e o contrário ganhou 10. Ou então, sei lá, em Sinhazinha, o Caprichoso ganhou uma nota menor do que a outra. Ainda bem que tem os descartes, né? Para conseguir dar um equilíbrio. Mas acabou que o Caprichoso ganhou de 3-0, né? Ganhou nas 3 noites, porque, como você falou, o boi pode correr atrás, se for mal num dia no outro, ele pode ganhar de 2-1, por exemplo, né? E essa comparação com os quesitos ou com as pessoas que fazem o carnaval das escolas de samba, por exemplo, a gente consegue pegar uma coisa ou outra pontual. Por exemplo, o símbolo de uma escola de samba, o símbolo maior é o pavilhão, né, da agremiação. E o mérito da porta-estandarte no festival é o símbolo do boi em movimento, que é o estandarte. Eu acho que a única parte, além da parte estética, que a gente tem a alegoria, indumentária, que se aproxima muito do carnaval, que a gente pode dizer que o boi e a escola de samba falam a mesma língua. Você tem a defesa do pavilhão, você tem a defesa de indumentária e alegoria. O restante é muito próprio, muito particular ao boi bumbá. E, por exemplo, até os itens, como eles são julgados e vistos da forma como eles são vistos hoje,
sofreram algumas mudanças da década de 80, 90 para chegar da forma como eles são julgados hoje. Não só na questão da indumentária, mas também na questão de nome. Se eu não me engano, assim, a Zina da Fazenda tinha outro nome, acho que era Rainha da Fazenda. Tinha uma nomenclatura diferente na década de 80 e 90. Tinha outros itens também que eram julgados, além dos 21 que são julgados hoje. Por exemplo, tinha a Rainha do Artesanato. E você falou sobre Rainha de Bateria. Alguns bois, porque o meu TCC ele fala sobre o boi bumbá, né? Ele fala sobre a patrimonialização do boi bumbá no Médio e Baixo Amazonas, que é o tombo do IPHAN, né? Feito em 2018. Cara, que legal, depois você me passa. Vou ficar muito feliz de ler. Ainda tô começando essa onda. Vai nascer ainda. E alguns bois menores de algumas outras cidades, por exemplo, em Manaus, se eu não me engano, tem Rainha da Batucada, tem Rainha da Marujada nos bois de Manaus. Se eu não me engano, acho que Nova Olinda do Norte tem também. Tem essa pessoa específica que fica em frente, né, aos ritmistas, né, dos bois, né, com aquele cargo específico, que não conta ponto, não é julgado, eu acho, mas fica ali, ganha esse cargo de destaque. Mas aí, Porte-Estandarte, Cunhaporanga, Rainha do Folclore, Sinhazinha são julgados igual em Parintins. Esses outros festivais, que são mais recentes, alguns bem mais recentes, mas, por exemplo, o do Amazonas, ele já passou da 100ª edição. O Corre Campo, se eu não me engano, que é o boi mais antigo, tem acho que 80 anos, quer dizer, ele é mais novo do que os dois bois de Parintins, mas há muito tempo também se apresenta, né, no festival. Eu acho que o Corre Campo tem 80, o Brilhante 40 anos e o Garanhão tem acho que uns 25, 30 anos também, tá por aí nessa média aí. E é bacana ver como... Eles são todos baseados na lenda do Alto do Boi? Então, todos eles têm um ponto em comum, que é justamente o Alto do Boi, né? Que é o pai Francisco, a mãe Catirina, o Gazumbá, que ela tem vontade de comer a língua do boi, né? Do boi mais bonito, do dono da fazenda, né? E aí vai lá, eles ensinam essa história. E eu acho que nesse ponto importante, no tombo do IPHAN, que divide o boi bumbá como boi de rua, boi de terreiro, boi de rua e boi de arena. É bacana como o boi de arena, ele hoje está resgatando essas tradições que eram feitas no boi de rua, as tradições do boi de terreiro, que eram justamente essa encenação do Alto do Boi, como os dois bois têm feito isso, porque é bacana quando a gente fala de performance ou das tradições que são passadas, desses saberes que são trocados entre as pessoas. Esse é um ponto importante, porque é o nascedouro, né? É a gênese do boi bumbá no Amazonas, né? Que vai na bagagem dos nordestinos durante a época da borracha, que chega lá e no Amazonas ganha uma característica própria. E eu acho que isso também é muito bonito, de você ganhar a defesa dos povos amazônidas, você inserir o contexto amazônico tanto para a figura típica regional, lenda, ritual indígena. Eu acho que isso dá uma particularidade muito grande ao boi bumbá do Amazonas, né? Mas também não deixa de dizer, olha, nós temos heranças nordestinas, isso é sempre muito exaltado no boi bumbá, e eu acho isso muito bacana. Assim como as escolas de samba têm esse processo com as africanidades, com os terreiros, do nascedor. Eu acho isso muito bonito, principalmente num país onde a gente cada vez menos fala sobre memória, onde a gente cada vez menos discute memória, preserva a memória, e isso é muito importante, que o boi faça esse processo. Por exemplo, o Caprichoso, o Centro de Memória, o CEDEM, hoje tem um acervo incrível que pode ser consultado por qualquer torcedor. Eu queria muito dizer isso sobre o Garantido, mas não tem. Eu estava conversando com o professor Diego Omar, que é responsável pelo CEDEM. Eu acho isso muito bacana. Eu falei assim, poxa, professor, isso é muito bacana, porque qualquer pessoa que chegar em Parintins, te procurar o CEDEM, vai poder não só conhecer o Caprichoso, que vai se apresentar na Arena nesse ano, mas também vai poder revisitar o Caprichoso de outros anos. Aquilo que o Caprichoso... Qual é a caminhada que o Caprichoso fez até aqui. Eu espero do fundo do coração, já dizendo assim, que o Garantido faça isso também, não só pelos torcedores do Garantido, mas também pelas pessoas que gostam de boi bumbá e que também pesquisam o boi bumbá, que estão interessadas em estudar, porque é parte da nossa identidade cultural e que nos identifica como brasileiro, né? Então, porque eu acho que, querendo ou não, a gente tem que admitir que o grande expoente do festival é o Garantido, por causa da música Vermelho, que fez sucesso, tipo,
estrondoso na década de 90 com a Fafá de Belém, com o Davi. O Davi é a principal figura do festival, né? Eu cheguei ao Caprichoso através do Garantido, né? E eu ouso dizer que muita gente... Olha a polêmica, momento de polêmica. E eu ouso dizer que muita gente torce pro Garantido por causa da música e sem assistir. Porque eu fui assistir para tirar minhas próprias conclusões e preferi o Caprichoso. Então, assim, aí fica alfinetado ao contrário. E assim, uma coisa que eu tenho percebido, eu não sei se é só uma impressão, é que nos últimos anos o Caprichoso chegou ao 24º título, né? São 23 vitórias e um empate. Diminuiu a diferença para 8 títulos em relação ao contrário. E nos últimos anos o Caprichoso tem ganhado mais do que o Garantido, né? Então, eu não sei se é uma impressão minha, mas essa diferença tende a diminuir, né? E eu acho que uma década ou outra, tem um que ganha mais ou que ganha menos que o outro, né? Tipo, acho que essa posição se inverte ao decorrer das décadas. E eu queria que você também comentasse, vocês estão tanto de boi, me avisaram aqui que tem só mais 10 minutos de conversa, mas aí qualquer coisa eu abro outra janela. Eu queria que você aproveitasse e falasse um pouco sobre a questão da sugestão que teve há alguns anos de criar-se uma liga para que outras agremiações pudessem participar também. Tem o Boi Campineiro, que já participou 2 vezes na ausência do Caprichoso. E o que dificulta essa participação de outros bois, né? Então, eu acho que essa parte da liga, de gestar o boi, eu acho muito difícil, porque você só tem 2 associações folclóricas que fazem parte do processo. Apesar do Campineiro existir, ser registrado e estar lá, o Campineiro disputou até a década de 80, ele teve uma participação ali no festival em si. Nunca foi uma presença muito solidificada no festival, porque o Campineiro sempre se colocou como um boi de tradição, e sempre se colocou um tanto averso, vamos botar assim, a modernidade que os bois Garantido e Caprichoso absorveram. Hoje, quando você vai a Parintins, isso fica muito claro, porque a cidade é totalmente dividida entre Caprichoso e Garantido. O Campineiro é um boi que é lá do Aninga, da estrada do Aninga, né? Ele é bem afastado do centro da cidade. Tem um curral dele lá, eu já vi, não consegui visitar, porque quando eu passei não tinha ninguém. Ele tá lá, eu consegui ver. Eu acho super, super bacana entender que tem um terceiro boi em Parintins. Mas eu acredito que hoje o folguedo em si se solidificou, né, em cima dos dois, dessa disputa, dessa rivalidade dos dois. Eu acho muito difícil, muito improvável que um terceiro boi surja para poder participar. Eu acho que tem muito dessa visão de, talvez se tivesse um terceiro, quem sabe, não seria melhor para poder dinamizar, mas é uma dinâmica de que as pessoas só entendem isso quando vão a Parintins. Que, bicho, não tem como. Você vai de um lado para o outro, Caprichoso Garantido, Caprichoso Garantido, Caprichoso Garantido. Acaba se entrando no tema do Campineiro, o pessoal que estuda o Boi Bumbá, que estuda a história do Boi Bumbá em si. Mas eu achava, assim, houve também uma conversa sobre o Campineiro participar em 2015, né, que foi 50 anos do festival, dele fazer a abertura de uma das noites, né, de uma participação especial de uma das noites, mas acabou que não sei o que aconteceu. Isso foi uma conversa que rolou com muita propriedade naquele ano, mas acabou não acontecendo, né, no festival. O Campineiro é o América de Parintins. Todo mundo torce, todo mundo tem um chamego, mas... E assim... Exatamente. E assim, quem estuda o histórico dos bois vê que Caprichoso e Garantido absorveram outros bois menores de Parintins também. Os dois absorveram, eu não lembro exatamente os nomes, mas existem registros que todos os dois foram fundados com outros bois menores também, ao redor da brincadeira, aquela coisa toda. Só que acontece, como os dois foram ganhando muito destaque, os bois menores começaram a se unir a um ou ao outro. E isso que acabou também separando a ilha. Olha, a parte alta da ilha tá com Caprichoso, a parte baixa com Garantido, e azul e vermelho. Eu acho essa disputa de azul e vermelho, isso muito bacana. Ou você é azul, ou você é vermelho, não tem uma terceira opção. Não tem como você ficar em cima do muro. Você não tem terceira via no Boi Bumbá. Não adianta, você não fica em cima do muro. E o mais bacana... Mas, por exemplo, em Manaus você tem 3 bois que disputam o Master A, né, no Festival de Manaus. Como eu falei, Corre Campo, Garanhão
e o Brilhante. Mas, se eu não me engano, ainda fundaram mais 2 bois em Manaus também, que também disputam uma Master B, que aí eles trocam. O último da Master A cai, aí sobe da Master Ai, que B. legal, não sabia disso. Não, Manaus já e tem. tem o Festival de Sairé também, no Pará, né? Que é entre o Boto Cor-de-Rosa e o Boto Tucuxi, que é mais ou menos a mesma vibe. Tem ali a tripinha, que fica embaixo da fantasia de boto. E lá tem o boto animal, que é o boto que dança, mas também tem o boto homem. O boto é julgado 2 vezes, Ah, né? O não boto sei. animal Gente, também. olha, eu me acho tão, também. tão conhecedor da cultura, mas é só indo lá para conhecer mesmo, né? Eu nunca fui. Eu sou doido para conhecer o Sairé e o Festribal também, que acontece em Juruti, que é ali pertinho de Parintins, só que já é no Pará, que é a disputa da Munduruku e da Muirapinima, né? Que são 2 tribos. É um festival de uma noite só, mas é incrível. Eu já vi também, já acompanhei pela internet as transmissões, e eu achei muito, muito bacana. E além disso, assim, eu acho que o Amazonas em si, o Pará, a região norte toda, fervilha tanto num caldeirão cultural tão bacana, porque você tem as tribos de Juruti, você tem os botos em Santarém, né, Altar do Chão, você tem a ciranda em Manacapuru, que 3 cirandas disputam. E se você pegar o tombo do Ifam, que fala sobre o boi-bumbá no Médio e no Baixo Amazonas, você vai encontrar, acho que são 80 cidades que eles fazem levantamentos que já tiveram ou ainda tem algum tipo de boi, né, que está lá registrado historicamente. Eu sei que tem Itacoatiara, Nova Olinda do Norte, Novo Airão, tem várias cidades que estão lá registradas, Manaus, Parintins, e só que todos esses, e é bacana ver que ou está muito próximo da fundação dos bois de Parintins em 1913, ali tem boi de 1920, 25, por ali 30. Quer dizer, as pessoas já ouviam falar dos bois de Parintins, da brincadeira do boi de Parintins, e começaram a levar também para outras cidades, também com a migração dos nordestinos, e aí você pega e também tem essa profusão que gera o caboclo do Amazonas, né? Da mistura de branco, negro, índio, essa confluência cultural, histórica, né? E religiosa também, muito profusa no Amazonas, que gera esse homem típico do norte, né? Que é o caboclo dos beiradões, né? Das matas. Então eu acho isso muito bacana, que vira algo muito particular deles. E aí você brinca no que você quiser. Boi, ciranda, boto, tem disputa de onça, se eu não me engano. Tem uma cidade, acho que em Onça Roraima. Juma contra a Maria Marruá. Se eu não me engano, tem uma cidade de Roraima que tem uma disputa entre um gavião e uma cobra. Eu acho que é gavião carcará contra a cobra mariana. Eu acho que é em Roraima, se eu não me engano, essa Ai, disputa. Eu acho sensacional. Aqui isso é muito é, bacana. aqui é raposa, coelho e galo só. Então, vamos para o comercial, a gente volta já. Estamos de volta. Agora a gente tem que falar ainda sobre o festival desse ano, quais foram suas impressões e sobre as fofocas do contrário, porque teve muitas cabeças rolando ao longo do festival, né? Muita falaiada danada. Teve gente, item saindo no meio do festival. Enfim, quero que você me conte todos os bastidores de Parintins 2022. Então, vamos lá começar pelas impressões do festival. Eu acho que nós tivemos um festival, literalmente, na parte literal da história, foi muito bom e muito necessário, porque ambos os bois defenderam a Amazônia da forma como ela precisa ser defendida. Uma Amazônia real, uma Amazônia que luta, uma Amazônia dos povos amazônidas, sejam indígenas, caboclos, que precisa ter vez e voz. Eu acho que Caprichoso e Garantido fizeram isso muito bem. Inclusive, eu tô aqui, ó, tenho a revistinha do Caprichoso, que a gente ganhou, porque eu estava cobrindo pela imprensa, né? Então a gente ganha. E tenho do Garantido também, aqui comigo, dos dois. Para a Amazônia, Nossa Luta em Poesia, o tema do Caprichoso, e a Amazônia do Povo Vermelho, o tema do Garantido, né? Eu acho que, assim, ambos deram vez e voz aos povos amazônidas e a luta deles, a realidade, porque Parintins cantou uma Amazônia muito tópica durante muitos anos, principalmente até a metade da década ali de 2000,
comecinho da década de 10 também, os bois cantam uma Amazônia utópica, uma Amazônia de seres Era um encantados. etilismo muito grande, né? Sim. Era um passeio muito surreal, às vezes, até. Teve gente reclamando esse ano que teve homenagem ao Dom Phillips e ao Bruno, né? Que foram assassinados uma semana antes, basicamente, do festival. E falando que transformaram o Festival de Parintins em algo político. Dá vontade de falar assim, não, peraí, não sei se você entendeu sobre o que é o Festival de Parintins, né? Pra estar falando uma coisa dessa. Não, pois é. Quando você fala num festival que canta figura típica regional, que canta lenda amazônica, que canta ritual indígena, canta e encena tudo isso, a gente não pode esperar que você só cante a utopia, só o que está longe, né, da realidade. A realidade precisa ter vez e voz. Eu acho bacana que os bois se entenderem como um meio de comunicação, uma ponte entre a arte e a realidade. Eu acho que isso é mais importante, porque é um discurso que está sendo feito, principalmente para quem está julgando, que são professores, doutores, mestres de universidade, mas também para as pessoas. E os bois desse ano, eu acho que eles conseguiram atingir um nível em que o linguajar do discurso ele está no nível correto, que você consegue discursar para o professor da universidade que está te julgando, mas também para quem está assistindo. Então, por exemplo, quando o Caprichoso canta Vale do Javari e pega uma parte da toada e troca ela pela luta de Dom e Bruno, ou quando o Garantido estende a faixa antes da lenda amazônica para poder falar sobre a luta dos dois também, para lembrar que a luta de duas pessoas que estão lá para defender a Amazônia, para evitar o combate do desmatamento, para fazer com que a Amazônia seja respeitada e os povos que vivem na Amazônia, isso é muito importante. É o boi assumindo o seu papel, né, como um folguedo que dança na Amazônia, que dança no coração da Amazônia, mas também entende o seu papel ali, né, como representante da floresta, como representante da cultura amazônica e também dos povos da Amazônia, porque eu acho que você botar tribos indígenas para dançar, sendo representadas ali, mas não falar da sua realidade, porque, por exemplo, os rituais indígenas que são apresentados na arena, eles têm que ter embasamento teórico, eles têm que ser comprovados que eles existem mesmo dentro dos povos indígenas que existem no Brasil. Não pode ser uma coisa inventada da sua cabeça. Então, quer dizer, há uma responsabilidade cultural, sociocultural, religiosa, enfim, de respeito aos povos indígenas. Então, acho que isso é muito bacana. E a gente tem que pensar o boi também como política, porque a arte e política caminham do lado a lado, né? A gente tem que saber diferenciar, olha, a gente não está fazendo partidarismo, a gente está fazendo política pela luta das pessoas que defendem a Amazônia. Então, eu acho isso muito bacana. E a gente teve 3 noites de apresentação musicalmente incrível para os dois bois. Eu acho que assim, foi um ano em que musicalmente os dois bois se encontraram perfeitamente, sem problema nenhum. Foi muito, muito bom. A gente teve a estreia do Patrick cantando, né, no Caprichoso, né? E a gente teve uma rotação de levantadores de toadas no Garantido, né? Tivemos o Davi na sexta-feira, o Edilson no sábado e o Sebastião Júnior no domingo. Mas mesmo assim, todos os 3 cantaram muito bem. Cada qual com a sua rateada ali, eu todo, o Patrick também, porque um cara de 23 anos está estreando, é a primeira vez, a gente sabe que muita coisa pesa, né? Você vai encarar 3 caras. Um é o tio dele, né? Que é o Sebastião. E você ainda vai encarar 2 figuras que marcaram história no Caprichoso também. O Davi não só no Caprichoso, mas no Garantido. E o Edilson marcou seu tempo no Caprichoso também como amo do boi, como levantador. Pesa, né? Mas ele mandou muito bem. Quando a gente vai para arte artística, para poder falar, aí sim que a gente tem a maior discrepância do ano no festival, né? Eu acho que é onde fica muito claro aonde um boi investiu mais e o outro menos. Eu acho que nesse ponto aí, os dois bois é bom a gente sempre dizer que os dois bois recebem a mesma verba, recebem o mesmo valor, né? Que é repassado pelo governo do estado, pela prefeitura, enfim, pelos patrocinadores, enfim, pelas parcerias que estão à frente do festival, né, nessa parte financeira. Os bois recebem, mas aí o projeto de arena de cada um é que vai, né, comandar o que vai ser apresentado. Infelizmente, a gente teve momentos muito fracos no Garantido, que era notório, era muito visível que estava muito problemático. Teve uma das lendas amazônicas do Garantido, que foi Xandorete C no sábado. A alegoria simplesmente não encaixou, ela ficou toda aberta na arena, foi muito problemático. O Caprichoso teve alguns problemas, porque a gente sabe que esse ano a gente teve um processo incomum do boi começar a ser feito
sem a presença dos artistas de ponta. Eu estava conversando com um dos artistas, que é o Neizinho, né, o Ney Meirelles, que foi responsável pela figura típica regional do Caprichoso no domingo, junto com o Macoy Cardoso, e o Neizinho estava no Império de Casa Verde. Eu estava trabalhando esse ano lá, né, com o Mauro Quintais, e o Neizinho era responsável pela parte alegórica do Império de Casa Verde. E enquanto o Neizinho estava em São Paulo em abril, já tinha um pessoal da equipe dele que já tinha viajado para Parintins para começar a alegoria, junto com o Macoy. Então, assim, a gente teve um processo em que esse ano foi tudo muito corrido. E também para falar de material. As escolas de samba sofreram muito com o processo da pandemia. Não tinha material disponível. Tudo que tinha estava extremamente caro. O ferro triplicou o preço, para vocês terem ideia. Quando a gente fala das partes de ferragem, seja para indumentária ou para alegoria, triplicou o preço para poder fazer compra. E aí, você imagina, o boi que compra e ainda despacha isso de balsa e avião para poder chegar lá, né? Não, e tem essa questão que você comentou dessa troca, desse intercâmbio de artistas entre Parintins e as escolas de samba, né? Tanto de São Paulo quanto do Rio. Os artistas de Parintins têm um savoir-faire muito grande no movimento das alegorias. Muitas vezes aquilo que a gente vê passando na avenida, quem está fazendo o movimento lá é alguém de Parintins, né? Sim. A robótica de Parintins. No carnaval ganha um truquezinho ou outro mais para facilitar, né? Porque pode. Em Parintins, por exemplo, a robótica é manual mesmo, com contrapeso com saco de areia, os cabos de aço, puxa e faz. No carnaval, para dar uma melhorada, a gente consegue botar um maquinário todo, porque no carnaval não tem problema, mas em Parintins não pode. Não pode. A movimentação tem que ser feita mesmo ali no manual. Mas eu acho isso muito bacana, esse intercâmbio de saber que começa muito ali no finalzinho da década de 80, com o Joãozinho 30, que conhece o festival, leva alguns artistas para conhecer a Beija-Flor, e depois, na década de 90, começa esse processo de trabalho com eles, com o seu Jair Mendes, com o Juarez Lima. Então, assim, por exemplo, Parintins até a década de 70, 80 não tinha alegoria desse porte, como a gente vê. Isso começa ali no final da década de 80, quando os artistas conhecem o carnaval, vem a magnitude do carnaval do Rio de Janeiro, depois de São Paulo também, e aí começam a levar esses processos de criação de alegoria para o festival. Então, na década de 90, é que o festival começa devagarzinho ali, no 90, 91, começa a ganhar algumas alegorias. E esse boom alegórico começa mais ou menos ali por 96, 97, que é quando os artistas de Parintins começam mesmo num fluxo muito grande de trabalho nas escolas de samba. Eu torço para que até um dia alguma escola de samba pegue e dê chance a um cara desse de fazer um carnaval, porque eu acho muito impressionante o poder de adaptação deles. Eles não aplicam no carnaval o que eles fazem em Parintins, e não aplicam em Parintins o que eles fazem no carnaval. Eles sabem trabalhar a diferença de todos os dois muito bem, com muita tranquilidade. Eu acho isso muito bacana. Tá, então vamos falar deste ano. Voltando, né, para esta parte da apuração e da treta que deu no Garantido, né? Porque eu vi a galera falando assim, nossa, o Garantido chegou com 3 levantadores de toada e vai embora com nenhum, né? Porque parece que tanto o Davi quanto o Sebastião saíram, o Edilson também. E essa semana teve um vídeo do Sebastião tretando com o presidente do Garantido. Enfim, quero fofocas. Então, eu não tô muito por dentro da fofoca ainda não, mas assim, eu acredito que é o comum não, comum também não, né, mas é aquela coisa, acho que o combinado não sai caro, e pelo tom de discurso do Sebastião, algo falhou nesse meio caminho, né, no meio do caminho, falhou alguma coisa. O discurso mas assim, já era muito, para quem acompanhou a pré-temporada, para quem via os eventos e como as coisas estavam se desenrolando no Garantido, principalmente nessa parte musical, todo mundo comentava que assim, o Sebastião parecia que ele estava cantando meio que, eu tô cantando aqui porque eu tenho que cantar, porque eu tô cumprindo com o meu contrato, né? Eu acho que assim, ele falou uma frase muito emblemática na passagem de som do domingo, eu estava lá no Bumbódromo, acompanhei a passagem de som do Caprichoso depois do Garantido, como eu sempre faço em todos os anos, para ver se acontece justamente alguma coisa na passagem de som, e aconteceu. E ele fala que quem não respeita o tempo se perde nele. Então eu acho que assim, é importante que a gente fale do Sebastião como o cara que assumiu
o item no lugar do Davi Assayag, mas principalmente assumiu faltando um mês para o festival de 2010 no lugar do Robson Júnior, não foi nem no lugar do Davi. Ele assume no lugar do Robson Júnior, que grava o CD de 2010, que é o Paixão, né? Ele assume no lugar do Robson, que teve um problema vocal. E faltando um mês, o Sebastião cantava numa das tribos de Juruti, que era Munduruku, e vai pra arena, bota a cara dele, a tapa lá, prêmio lá, vai, canta, conquista a galera do Garantido e segue nesses anos todos cantando, para justamente nesse ano ele pegar e ter que dividir o item dele com mais 3 pessoas, porque não era só com o Davi e com o Edilson, ainda dividiu com a Márcia também, que nem foi avaliada, né, como levantadora de toadas, porque os 4 foram anunciados. Sebastião, Davi, Edilson e a Márcia Siqueira, né? O que eu achei também muito triste de ver a Márcia só cantar como participação especial nas 3 noites, né? A gente esperava que pelo menos a Márcia cantasse então uma noite, já que ela foi anunciada como levantadora de toadas oficial do Garantido, e isso não aconteceu. Enfim, aí no domingo, na passagem de som, já era muito nítido que o Sebastião estava muito desgastado. Todo mundo que estava ali na arena vendo, via que ele estava cantando com um tom de despedida mesmo. E aí no final da passagem de som, ele vai e fala essa frase, né? Quem não respeita o tempo se perde nele, e fala que está saindo do festival. Tá deixando o posto de levantador de toadas. Né? É o meme do Clodovil, né? Esta festa virou um enterro. A festa virou um enterro. Mas olha, foi a noite mais animada do Garantido e a noite em que a galera mais correspondeu à arena no Garantido. Tá, eu queria te perguntar então, para finalizar, sobre o futuro, né? Quais as perspectivas para os próximos anos, não só para 2023, porque Parintins sofreu muito com a pandemia, né? Teve muita gente, tanto no Caprichoso quanto no Garantido, que morreu de Covid, e provavelmente isso deve ter abalado tanto que esse tinha... a galera falava que ia ser o maior festival de todos, né? Por uma série de homenagens que tiveram ao longo dos 3 dias de apresentação. Então, eu queria saber qual que é essa impressão daqui para frente, né? Eu acho que quando eles falaram sobre o maior festival de todos os tempos, eu acho que não quer dizer na parte estrutural, quer dizer na parte emotiva, né? No passional do festival. E eu acho que isso, o festival foi contemplado de forma, assim, incrível, tanto para Caprichoso quanto para Garantido. Isso aí, indiscutivelmente, o reencontro das 2 torcidas, Bumbódromo, Arena, fogos, alegoria, tudo aquilo, todo o processo, cara, quem viveu, eu acho que a emoção de estar ali, eu vi muitos amigos no fosso, na imprensa, não conseguindo fazer a cobertura porque estavam chorando, principalmente na sexta-feira, porque era um reencontro que era esperado há muito tempo, por mais que já viesse no processo da pré-temporada, dos eventos, mas ali o ápice, o Boi na arena, com todo o recurso que ele tem para se apresentar, justamente faz esse reencontro ser o maior de todos os tempos, né, nesse festival de todos os tempos. Eu acho que para o futuro do Boi, esse ano eu tive a alegria, o prazer de cobrir os bois mirins também, porque Parintins tem 3 bois mirins, o Estrelinha, o Tupi e o Mineirinho. E acho que, assim, para falar de futuro, a gente não pode deixar de falar dos 3 também. Que, assim, era muito incrível. Eu tenho uma galeria de fotos, que eu tirei fotos dos 3 boizinhos. É muito incrível ver as crianças brincarem de boi com a mesma vontade, sabe? Do pessoal adulto da arena, e eles brincam ali no espaço onde o Caprichoso se concentra, na Praça dos Bois, onde fica as alegorias. É montado palco, arquibancada, o pessoal vai torcer, leva balão colorido com as cores dos boizinhos. Inclusive, um é verde e branco, o outro é laranja e branco e o outro é azul e branco. São as cores dos 3 boizinhos. Mas as crianças brincando, sabe? E você via no rostinho de todas elas que, assim, poxa, se um dia der pra mim, eu quero estar lá também. Os meninos que cantaram, a Sinhazinha da fase, tinha uma tiazinha que devia ter, acho que no máximo 5, 6 anos de idade. Era uma bonequinha, isso era muito lindo. E aí, como eu já falei contigo, né, assim, cara, a gente vive num país que a memória está sendo muito jogada e deixada de lado. E os processos de memória são construídos dessa forma, de você ensinar desde criança a ter orgulho, a ter paixão por algo que é seu. Por exemplo, eu sou carioca. O boi não é da minha identidade cultural regional, mas é da minha identidade cultural enquanto brasileiro.
Então eu fico muito feliz de ver as crianças em Parintins já brincarem de boi desde pequenininho. E é uma coisa que eles falam muito, em que os adolescentes hoje em Parintins estão se afastando muito do boi. Eles estão gostando muito mais de viver o processo que acontece em volta do bumbódromo, das festas, dos visitantes, da paquera, do chamego, do chaveco todo que acontece durante o festival, do que em si viver o festival de Parintins na arena. Então, esse processo de reforçar os boizinhos dançando, de ver as crianças participando também dos bois maiores de Garantido e Caprichoso, isso é muito importante, porque você repassa o saber dessa forma. Você diz, olha, isso é seu, se você quiser, é você que vai tocar. E realmente são eles que vão tocar para o futuro. E eu acredito que ensina os dois bois, eu acho que essa retomada para Parintins, porque é importante que as pessoas entendam que diferente, apesar de Parintins ser uma cidade hoje de 120 mil habitantes, a 363 quilômetros de Manaus, Parintins tem uma vivência muito particular, porque você só chega em Parintins de avião ou pelo Rio. Então, quer dizer, tudo é um processo muito difícil de entrada e saída de Parintins. Parintins, apesar de ter essa população grande, né, de mais de 100 mil habitantes, por exemplo, vive numa realidade muito pacata. Tudo é muito lento no interior do Amazonas. Para quem vive em cidade do interior, entende melhor como isso. E eu acho que Parintins está vivendo esse boom econômico, social, também com o boi aos poucos. Isso está fazendo com que a cidade seja mais impulsionada no desenvolvimento. Ainda precisa melhorar muita coisa, mas eu acredito que essa retomada do festival ajuda muito a Parintins a entrar nos trilhos de novo para uma retomada, porque a gente tem que imaginar que Parintins também, todo o comércio de Parintins ganha só na época do festival, que a gente pode fazer um recorte de 15 dias, o que eles ganham o ano inteiro, eles conseguem ganhar em 15 dias. E vocês imaginam 2 anos sem o festival. Porque tudo aumenta de preço, obviamente, na época do festival. Por exemplo, a corrida de táxi do aeroporto, que costuma ser 25, 30 reais, vai para 50. O pessoal ganha pela quantidade de corrida que acontece, pelo preço também. O mototáxi passa de 7 para 10 reais. Tudo é a forma como eles têm nesse intervalo. Eu até entendo muito bem. De vez em quando a gente olha meio assim, mas nesse ponto eu entendo muito bem, que é nessa faixa de 15 dias que eles fazem o pé de meia para levar o ano inteiro até junho do próximo ano. Eu acredito que as pessoas podem esperar de Parintins para os próximos anos um festival maior, um festival muito mais condizente com os discursos que a Amazônia precisa. Eu acho que os bois entenderam o papel deles, social, hoje, né? Não só artístico, mas social também, de dar voz aos povos amazônicos, de falar sobre a Amazônia real. E eles que estão no cerne da Amazônia, ali no meio, né, estão vivendo a Amazônia, não se entenderem como parte do processo da luta pela Amazônia, quem somos nós que estamos de fora, a gente está só olhando de fora, vai poder falar, seu lugar de fala é deles, né, dos bois, né, de quem faz o processo do Boi Bumbá. Então, cara, eu acho que a gente teve um festival incrível e vamos continuar tendo aí vários outros mais incríveis também, maravilhosos. É o que eu espero, né? A gente espera assim. Eu espero que aumente um pouco mais a cobertura do festival aqui no Sul-Sudeste, porque muita gente aqui nem conhece, inclusive, estava comentando com colegas de faculdade semana passada, e a galera falou assim, olha que legal, não sabia. E 2022, né? Mas, Diego, muito obrigado pela participação. Eu tinha falado que a gente ia demorar no máximo 20, 25 minutos. Estamos aqui há mais de hora conversando. Vou lutar para editar. Mas muito obrigado pela participação. Depois me manda o TCC quando estiver pronto. Estou muito curioso para ler e para conhecer mais. A gente acha que a gente já conhece tudo e não conhece nada, né? Então, muito obrigado pela participação, por compartilhar com a gente tudo que você sabe sobre Parintins. Pouquinha coisa. Eu falo que eu tô sempre indo lá para aprender mais. Inclusive, o enredo da Porto da Pedra, que é o enredo que eu sou responsável, né, esse ano, que é a invenção da Amazônia, né? Deixa eu fazer meu jabazinho, que ele tá aqui, ó. A invenção da Amazônia tá aqui comigo. Ele é inspirado, né, numa das figuras típicas regionais que os bois já apresentaram muito, que é o contador de história da Amazônia. E eu conversando com o Mauro queria muito falar sobre o Júlio Verne. Então é uma viagem de Júlio Verne à Amazônia para aprender sobre a Amazônia através dos contadores de história da Amazônia.
Então não é o Júlio Verne que vai falar sobre a Amazônia, ele vai à Amazônia aprender sobre a Amazônia. Eu acho que é isso que a gente faz quando vai a Parintins. A gente aprende sobre a Amazônia, a gente aprende sobre as figuras, sobre as lendas, sobre a ritualística dos povos indígenas através do Boi-Bumbá. Essa ponte de ensino, essa ponte de troca de saberes do Boi-Bumbá é muito importante. E aí, estou esperando vocês também na Porto da Pedra, ano que vem, na Invenção da Amazônia, para vocês fazerem assim, olha, eu espero que chegue logo a minha vez, porque eu nunca fui ao desfile de escola de samba no Rio, nunca fui à Marquês de Sapucaí, muito menos a Parintins e ao Bumbódromo, né? Mas, assim, é meu sonho de criança, literalmente. Eu estou desde 2003 acompanhando o Carnaval, desde 2005 acompanhando Parintins. Então, assim... Então já está convidado. Pode deixar. Se você vier ao Rio, já está convidado. Eu te procuro. E ano que vem, se o Mete Bola continuar, espero que continue, te chamo para comentar o Carnaval também. Tá bom, pode deixar. Obrigadão, tá, Matheus? Diego, muito obrigado. Até a próxima.